Olá, amigos da TV Mundo Maior. O Estado Islâmico assumiu a autoria de uma série de atentados que atingiram Paris no dia 13 de novembro. Todos os ataques foram em locais de grande concentração de pessoas, como bares, restaurantes, uma casa de show e o Estádio Nacional Stade de France. O atentado deixou 129 mortos e 350 pessoas feridas. André, qual é a visão espírita sobre atentados terroristas como este que aconteceu na França? É a lei de causa e efeito que está em curso. Nós temos, especialmente após o 10º século da era cristã, o início das guerras santas, né? Na França, e as guerras santas foram se sucedendo, né, umas atrás das outras. Nós temos dois eventos, por exemplo, que podem ter uma relação mais próxima com os atentados da França: a noite de São Bartolomeu e a queda da Bastilha. Estes eventos todos, extremamente sangrentos, violentos, eles plasmam para aqueles que estão envolvidos na psique destas criaturas a dor, a culpa, né? Depois transformada em arrependimento e trabalho. Hoje nós nos assustamos com uma pequena parcela, ínfima parcela dos nossos irmãos muçulmanos que fazem essas atrocidades ao lado da imensa maioria de muçulmanos que são homens e mulheres de bem, pacifistas por excelência, trabalhadores da paz e da ordem, seguidores de Alá, como eles chamam, né? Mas esta pequena minoria faz um barulho muito grande. É preciso que a sociedade organizada interrompa isso tudo. E como é que se interrompe isso tudo? Através da paz, da ordem, da compreensão racional da lei divina. Uma das maiores desgraças humanas de todos os tempos foi o socialismo, o marxismo, que graças a Deus praticamente faliu, mostrou a sua ineficiência, a sua ineficácia. Existe um ou outro país, alguns países, aqui no Brasil mesmo, ainda se tenta instalar, mas graças a Deus mostrou-se um sistema falido. Por outro lado, o capitalismo, que ainda é, na atualidade, o melhor sistema, mas ainda assim é um sistema que no modelo atual está falido, né? Hoje nós temos uma grande bênção, que é a situação, o mundo está em convulsões, né? Antigamente, o que nós fazíamos? Eu me refugiava no meu carro blindado, eu mudava para um condomínio de grande segurança, mas em algum momento eu vou sair do carro, em algum momento eu vou sair do condomínio. E aí aqueles que são excluídos da sociedade podem me sequestrar, podem me assaltar. É algo similar que está acontecendo na Europa. Os nossos irmãos que vieram de países de cultura muçulmana, né, os nossos irmãos que vieram da África, eles são utilizados para subempregos, né? Não são verdadeiramente incluídos na sociedade. Então é preciso que nós tenhamos o sistema onde o capital é voltado para o social. E aí nós não abriremos brechas para para essas ações estúpidas, porque o Estado Islâmico está recrutando jovens revoltados por não serem acolhidos pela sociedade capitalista, pela sociedade, pelos países para onde eles migram, abrem espaço para a violência. O espectador Humberto Dias, de Fortaleza, quer saber como que o Ocidente pode resolver essa situação conflituosa, sendo que não existe uma possibilidade de diálogo com o Estado Islâmico. Será que existe outra solução a não ser uma resposta militar? O diálogo realmente não existe. Eu achei uma infelicidade sem tamanho quando eles estavam cortando cabeças, que a senhora que governa este nosso país disse que era preciso dialogar com eles. Aquilo, com perdão da palavra, no mínimo uma insensatez sem tamanho, porque não é possível dialogar com essas criaturas. É preciso e necessário que a energia se dê, e se dê de forma contundente. Mas não basta só isso, né? É preciso, além de tudo, que os chefes das nações,
que o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto poder, o Estado, né, as empresas, as organizações não governamentais, a imprensa, tenham um plano conjunto de enfrentamento verdadeiro das necessidades humanas, inclusive nos países onde o terror está instalado, onde falta tudo, né? Esta é a maravilha dos tempos atuais. Você pode ignorar um país da África, pode deixar que lá a pobreza, a AIDS, o ebola, o terror fique agindo por lá. Mas no mundo globalizado, eles chegarão na sua terra. E aí eles te levarão caos. Então, é melhor que você se reúna, que a sociedade organizada possa se reunir para levar psicologia, educação, espiritualidade, crescimento material para essas regiões. Porque ninguém quer largar as suas terras. As pessoas têm um profundo apreço e ligação em suas terras natais. Então nós precisamos parar de pensar no meu, no nosso. É minha família, é o meu emprego, é a minha cidade, é o meu estado, é o meu país. Não cabe mais isso. É o nosso planeta. Nós precisamos cuidar do nosso planeta e das 7 bilhões de criaturas e mais as 20 e poucos bilhões de criaturas, 17 bilhões de criaturas encarnadas e mais as 20 e poucos bilhões de criaturas que esperam uma bendita oportunidade do reencarne. A espectadora Andréa Morim quer saber se as pessoas que foram vítimas dos ataques terroristas teriam sido levadas aos lugares onde os terroristas planejavam seus ataques em função do seu passado. Vamos raciocinar. Na parte primeira do Livro dos Espíritos, obra máter da doutrina dos Espíritos, o pensador, o codificador Allan Kardec, pergunta sobre Deus e nos traz informações que até aquele instante eram absolutamente inéditas sobre Deus. Ele pergunta: que é Deus? Resposta: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Na sequência, ele pergunta acerca dos atributos da divindade. Vou citar alguns aqui: soberanamente justo e bom, onisciente e onipresente. Soberanamente justo e bom, não precisamos explicar. Onisciente, tem ciência de tudo. Onipresente, está presente em tudo. Né? Uma ocasião, um amigo estava com um pastor ao seu lado e viu no carro da frente escrito Deus está em todos os lugares. E ele perguntou para o pastor: pastor, você concorda com essa frase? Deus está em todos os lugares? O pastor disse: sim, Deus está em todos os lugares. Muito bem. Existe o inferno, pastor? Sim, existe o inferno. Então Deus está no inferno? Não, Deus não está no inferno. Então Deus não está em todos os lugares. Se nós acreditamos que Deus está em todos os lugares, Deus está na Síria. Deus está no Estado Islâmico. Deus está no Bataclan. Deus está no Estado de França. Se Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, né? Ele sabe daquilo que acontecia e que estava na psique, nos atos, no planejamento e nas ações que aconteceriam pelos nossos irmãos que protagonizaram esta violência. E se Ele é soberanamente justo, Ele não permitirá que naquela casa esteja quem não precisa passar por aquilo. E finalmente, se Ele é bom, Ele está cuidando para que agressores e agredidos possam ser evangelizados, cuidados. Aqueles que sofreram diretamente ou indiretamente estão sendo atendidos pelas entidades espirituais, trabalhadores do Cristo nosso Senhor e de Deus nosso Pai. E os agressores serão educados. Muito provavelmente não reencarnarão mais na Terra. Irão para planetas muito mais atrasados, onde muito provavelmente milhares e milhares de anos passarão até que alcancem a paz. Mas um dia serão pacifistas. A Nádia Luz quer saber qual é a visão espírita sobre os homens-bomba. De uma infelicidade suprema. Nós acreditamos que um dos maiores crimes que a criatura pode fazer para com a lei divina, mas especialmente para si própria, é o suicídio.
estes nossos irmãos cometem um crime duplo: suicídio, a extinção de suas próprias vidas, indo contra o instinto de conservação, que é um instinto que nos mantém presentes e tão bem explicado em O Livro dos Espíritos, né? E, em segundo lugar, estão patrocinando dor e assassinatos. Então são irmãos nossos, dignos de nossa piedade. Isso não significa que nós não devemos energicamente, como sociedade organizada, frear a sua desgraça, porque estão protagonizando desgraça contra eles próprios, energicamente impedir que avancem, salvaguardando-se de si próprios e dando condições, entendo eu, que eles precisam ser presos, muito provavelmente deveriam passar muitos e muitos anos na prisão, só que é necessário que nessa prisão seja ofertado a eles atendimento psicológico, atendimento espiritual e trabalho. Trabalhar e trabalhar bastante, porque nós sabemos que o futuro que os aguarda é muito pior do que o presente e o futuro daqueles que foram agredidos por eles. Muito obrigada, André, pelas suas explicações. Nós que agradecemos. Eu gostaria de agradecer ao Richard Johnny Ramos, de Goiânia, e a todas as pessoas que nos enviaram e-mail sugerindo que nós comentássemos sobre este tema aqui no boletim. E se você tem algum assunto que gostaria que fosse comentado pelo André, escreva para faleconosco@tvmundomaior.com.br. Muito obrigada e até a próxima!